Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de maio de 2017. Leu um post suicida nas redes sociais? Saiba o que fazer. O que eu faço? A dúvida angustiada foi a primeira coisa que passou pela cabeça da tradutora paulistana Alessandra Siedschwag, 45 anos, ao ler no Facebook uma mensagem de despedida de Aline. No post, a amiga de infância da tradutora deixava clara a intenção de se matar. Digam para minha filha que amo, foi o trecho que mais lhe chamou a atenção. Dos 60 amigos na rede social, só mesmo Alessandra não ficou parada. Primeiro tentou ligar para Aline, que não atendeu o celular. Então chamou a polícia. Os policiais me informaram que eu deveria estar junto quando a viatura chegasse ao prédio. Só que eu morava do outro lado da cidade e tive medo de não aparecer a tempo para evitar o pior, conta Alessandra, que pegou um táxi, desesperada. Chegando lá, o síndico não queria autorizar nossa ida ao apartamento, nem permitir que a porta fosse arrombada. Depois de muita insistência, os policiais conseguiram subir e Aline foi encontrada no chão da sacada, desacordada. A tela de proteção da varanda do apartamento, no 13º andar, estava cortada. Ela foi levada para o hospital na própria viatura, não houve tempo nem para esperar uma ambulância. Lá foi atendida e sobreviveu, recorda Alessandra, aliviada. No dia seguinte, Aline me agradeceu. Contou que havia sido um ato de desespero. Quem quer mesmo se matar manda aviso. Mensagens como as de Aline vêm se tornando cada vez mais comuns nas redes sociais. São postagens em tom de desabafo, que sugerem a intenção de suicídio. Só este mês, 3 casos como o da amiga de Alessandra ganharam a mídia, 2 em Santa Catarina e outro no Piauí. Felizmente, em todos o socorro chegou a tempo. Segundo dados do Ministério da Saúde, um brasileiro comete suicídio a cada 45 minutos. No entanto, de acordo com o levantamento, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas, se o resgate acontecesse em tempo hábil. Por isso, mensagens assim nunca devem ser ignoradas. Existe um mito de que quem realmente quer se matar não manda aviso. Mas todo comentário de suicídio deve ser levado a sério, explica a psicóloga Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, de Prevenção ao Suicídio. Em alguns casos, talvez seja mesmo um pedido de atenção. Mas é, sobretudo, a comunicação de um sofrimento extremo, que não deve ser desprezada. Mas tomar uma atitude, como fez Alessandra, nem sempre é fácil. Muitas pessoas se veem paralisadas ao ler um post suicida no Facebook. É comum ter medo de invadir a privacidade do outro, especialmente se aquele amigo virtual não é tão próximo assim na vida real. Ou ainda ouvir que a pessoa quer mesmo se matar e não saber o que fazer, afirma Karen. Mas o que eu posso fazer? Se um amigo, parente ou conhecido indicou nas redes sociais que está pensando em tirar a própria vida, a primeira atitude que você deve ter é tentar conversar. Pergunte o que está acontecendo, se ela precisa de ajuda. Esteja preparado para ouvir coisas que nem imagina, sem julgar ou criticar, diz a voluntária ao Centro de Valorização da Vida, CVV, Adriana Riso. É importante que isso seja feito de maneira privada, sem expor a pessoa em comentários ou postagens públicas. Dependendo da sua proximidade com aquela pessoa, ligue para ela.
Quando se sente sozinho, alguém com problemas sérios e disposto a cometer o pior, não vê saídas. Conversar com alguém pode ajudar a diminuir a ansiedade e a angústia, ressalta Adriana, que também orienta a não se afastar da pessoa depois dessa primeira conversa. Nunca diga que a pessoa é louca, não duvide do que ela diz, não sugira que vai passar, não compare o problema dela aos seus. No livro Conflitos Existenciais, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que numa busca desenfreada, transita o espírito de um estado de estresse para outro, sem que haja harmonia interior nas buscas efetuadas. As pessoas que compartem desses momentos são descartáveis, grátis ou remuneradas, bem ou mal situadas no contexto social, objeto de uso sem nenhum sentido psicológico realizador. Quando conhecidas e importantes, portadoras do brilho que a mídia ilusória lhes confere, constituem um desafio para o conquistador ansioso masculino ou feminino que, após a vitória, não lhe encontra nada de especial, somando às anteriores as novas frustrações, que terminarão por levá-lo às fugas espetaculares pelas drogas, pela depressão, pelo vazio existencial. Em face da rapidez dos momentos odiernos, não se apresentam oportunidades para amadurecimento das emoções, para escolhas corretas, para reflexões e ponderações significativas. Os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Há uma sofreguidão para aparecer, uma necessidade desesperadora para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Explica-se que, num período de violência, de guerras, de catástrofes de todo tipo, a insegurança se instala no indivíduo, adicionando ao sentimento de inferioridade o desespero generalizado, a insatisfação, a ansiedade. A grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. Compreende-se a necessidade das conquistas externas, que se tornam uma forma de autorrealização, e afadiga-se a criatura por consegui-las, para logo constatar a sua quase inutilidade, por não preencher os espaços tomados pela angústia e pelas incertezas. Esse vazio existencial, de certo modo, também se deriva do tédio, da repetição de experiências que não se renovam, da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo a inutilidade pessoal. Na época da robotização, o ser humano sente-se relegado a um plano secundário, deixando-se conduzir por botões mecânicos inteligentes que, em alguns casos, substituem-no com eficiência, sem esforço, nem gratificação. Em tentativas inúteis de o preencher, elaboram-se as festas alucinantes, volumosas, arrastando as multidões desacisadas e ansiosas, que se esfalfam no prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno, agora com os conflitos e culpas das loucuras perpetradas. Não podemos esquecer que o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando pessoa, uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático como ocorre com os seres vegetal e animal, mas dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existência transatas. A infância humana é a mais longa entre todos os seres conhecidos, exatamente para permitir-lhe recursos de desenvolvimento para o seu fim alcançar a sua plenitude, porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandezas e pequenezes que a caracterizam,
com uma história muito própria, nunca havendo iguais, mesmo quando se trate de gêmeos duplos ou quíntuplos, cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual, o progresso alcançado. A fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoiam. A assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos e culpas, das frustrações e mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir, em razão dos júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios. De outro modo, a busca do si, através da meditação e da prece, facultar-lhe-á insight valioso para compreender quanto lhe está reservado e, momentaneamente se encontra defasado, sem utilidade. A comunhão mental em outras ondas de pensamento, em áreas extrafísicas, proporcionar-lhe-á a identificação com entidades benfeitoras, que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo de bem-estar. Crê-se, indevidamente, que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo o engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. O homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial na qual transitam. Basta-lhes tentar e insistir até conseguir. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de maio, por Feijão.